Você já entrou na fila para pedir desculpas? Não? Mas para criticar é rapidinho, né? Pense no dedinho nervoso para as redes sociais, para esculhambar, para xingar todo mundo, para dizer que o goleiro não tem condições de vestir a camisa do CRB, o técnico não presta, o lateral é uma avenida. Aí isso se faz com muita tranquilidade. Mas acho que a fila para pedir desculpa, a atuação do time, a condução do técnico e a participação individual de alguns jogadores, essa fila vai ser grande. Isso porque depois de alguns jogos de instabilidade, principalmente com resultados não aparecendo, mas mesmo assim o CRB jogando bem, talvez o primeiro da fila para receber os pedidos de desculpas seja Eduardo Barroca. Eduardo tem feito um grande trabalho no CRB. E não adianta o ódio, a pressão, usar as redes sociais para dizer, por exemplo, Eduardo Barroca não tem mais condição de comandar o time. Eduardo Barroca não é técnico para o CRB. Eduardo Barroca precisa ser demitido. Tem muita gente, acho que ele vai cair, acho que ele vai ser demitido. E isso dificilmente vai acontecer. O time ontem fez um grande jogo, mas um grande jogo também na estrutura tática, na forma de enfrentar o Botafogo. O CRB comandou o jogo o primeiro tempo inteiro, absolutamente comandou o jogo. E como o CRB estava muito bem postado, ele não precisou caçar os jogadores do Botafogo. Primeiro, porque um time bem postado dificulta ações do seu adversário. Segundo, força o próprio Botafogo a fazer um jogo mais lento. Não consegue acelerar. E nesse sentido, o CRB conseguiu se desgastar ainda menos, porque ele não precisava caçar, ele não precisava ir atrás dos jogadores do Botafogo, porque eles estavam tão bem postados que o Botafogo girava a bola, mas não conseguia chegar, não conseguia penetrar na defesa da equipe regateira. E isso é mérito do trabalho do Eduardo. É a capacidade dos jogadores executarem aquilo que foi planejado. No segundo tempo, o Botafogo sai para o ataque. E aí o CRB soube sofrer. É como se fosse uma ideia de você dizer: agora eu vou dar outra resposta. A resposta é mostrar que o time melhorou defensivamente, apresenta mais consistência. Mesmo tomando um gol do Fortaleza no jogo anterior, já foi um time mais consistente. E ontem, além da concentração, do ótimo jogo que o sistema defensivo como um todo fez, você ainda teve Dadá Belmonte fazendo um grande jogo, taticamente falando. O próprio Thiaguinho, que em alguns momentos foi precipitado, mas na média conseguiu fazer um jogo taticamente também importante. Ontem, quem não fez um grande jogo foi o Christopher, e que é um dos jogadores referências do time do CRB. Mas, mesmo assim, foi um time do CRB absoluto. E a cereja do bolo para a questão dos pedidos de desculpa foi Vitor Caetano.
Quando o Matheus Albino se machucou, o primeiro desespero veio de setores da própria imprensa e também do torcedor. Esse goleiro não tem condições de continuar, já contrata um para o próximo jogo. E eu sempre falo isso porque todos os goleiros que passam pelo CRB já afirmaram que o trabalho do preparador do goleiro, do Luciano Fragoso, melhora os goleiros que por aqui passaram. E não foram poucos que disseram isso. João Carlos, o próprio Vitor, que estava ontem defendendo o, o Botafogo, o Diogo Silva, Matheus Albino. É impossível que, com o trabalho que esse cara fez e faz, tantos outros jogadores mostram essa gratidão por melhorarem o seu desempenho e ele possa errar falando sobre o atual goleiro do CRB. Porque quando ele falava, ele dizia: é um grande goleiro, com muita capacidade e que vai ter a oportunidade e vai se desenvolver. Tanto que sempre a avaliação que se fazia, será que ele vai ser dispensado? Passou uma temporada todinha sem jogar, mas será que vai ser dispensado? Isso não acontecia, porque tecnicamente se elogiava muito internamente o camisa 1 hoje do CRB. E ele faz uma defesa ontem, que é uma defesa que ganha jogo. É aquela defesa dele aos 3 minutos do segundo tempo. Então, você que criticou, você que reclamou, vá também para a fila de pedir desculpas. Porque ele tem essa avaliação. Ainda hoje, é um goleiro que carrega uma desconfiança com o torcedor regatiano. E para finalizar, consistência, uma vitória sem tomar gols e uma vitória estratégica, porque o jogo contra o Botafogo era um jogo de 6 pontos. O CRB igual, passou o Botafogo e se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento. Está tudo certo no CRB? Melhorou? Está sensacional? Obviamente que não. Essa continuidade é necessário. E essa recuperação precisa ser também, por exemplo, Londrina, que é outro adversário muito próximo da situação, do posicionamento do CRB, mas que o CRB precisa se afastar. Mas o time tem crescido. E mesmo na ausência de resultados, o CRB não tem feito jogos miseráveis. A grande diferença do CRB é a ausência de um melhor resultado em casa. Porque fora, como o próprio Eduardo Barroca disse na entrevista coletiva, dos 8 jogos disputados fora de casa, o CRB só não pontuou em 2 deles. Fora de casa, isso é campanha de quem vai brigar pelo acesso. A diferença do CRB é a campanha dentro de casa. Mas a fala do próprio Tencati, depois do jogo, mostra o que é o CRB, que muita gente, inclusive regatianos, não conseguem enxergar. Que o CRB tem valências muito positivas, que o CRB tem resultados, desempenho, valências das melhores da competição, tem o melhor ataque do campeonato. Tem o time que cria mais chances durante toda a Série B. Isso, para alguns idiotas, não é a ausência de trabalho de um treinador. Então, peçam desculpas, seus
Deixa para lá.